Bom dia, a paz do Senhor. Eu estarei lendo para nossa meditação uma palavra que se encontra no livro de Salmo, de número 51, que diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como isope, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Santo Espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará lautamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa a Sião, segundo a tua bondade. Edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás de sacrifícios de justiça e dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Glória a Deus. Esse salmo, irmãos, é um salmo muito lindo. É um salmo, irmãos, que deveríamos ler todos os dias, irmãos, quando acordarmos. É o salmo que a gente deveria ler. Porque é um salmo, irmãos, que fala no íntimo, no meu profundo. É um salmo que Deus fala comigo todas as vezes que eu leio esse salmo. Deus fala comigo de uma maneira diferente. Esse salmo, Davi fez esse salmo logo quando Natan confronta ele sobre o pecado e conta aquela história. E ele fica nervoso, fala que queria pegar o responsável por aquele ato. E ele fala algumas coisas, ele fala que mataria a pessoa. E Natan fala para ele que o pecado era ele. Irmãos, e eu acho que o Davi é o maior homem da Bíblia, assim, aos meus olhos, assim. A melhor história da Bíblia. Porque Davi, ele nunca jogou a culpa do pecado dele em ninguém, irmãos. Ele nunca falou assim, eu pequei porque fez isso. Eu pequei por aquilo. Não, irmãos. Ele olha para Deus e fala, Deus, contra ti somente eu pequei. Irmãos, às vezes Deus está esperando isso de nós, irmãos. Às vezes a gente comete falhas com as pessoas, falhas com, mas eu errei porque fulano fez isso comigo. Não, irmãos. Você errou contra Deus, você pecou. Só contra Deus. Irmãos, não vamos, irmãos, procurar um culpado pelos nossos pecados. Todos os dias, irmãos, Deus nos dá uma chance, irmãos, de nos redimir pelos nossos pecados. Deus nos dá a chance, irmãos, de sermos mais alvos que a neve. Mas enquanto, irmãos, houver rapina, enquanto houver, irmãos, coisas no nosso cotidiano, irmãos, enquanto a gente não assumir que o erro é nosso, que nós somos o erro, irmãos, nada vai mudar. Às vezes a gente vai para a casa do Senhor, irmãos, e Deus está falando lindamente, irmãos, com todos nós, e a gente fica com cara, mas não é para mim, não é para mim. Irmãos, toda a palavra, irmãos, pega para si, porque em algum momento, irmãos, aquela palavra vai fazer sentido na sua caminhada. Mas hoje não faz sentido para mim, mas amanhã, irmãos, você vai passar por uma situação e a palavra que você ouviu hoje vai fazer sentido para você. Irmãos, a gente precisa tirar, irmãos, essa capa de eu tô perfeito, porque a gente não é, irmãos. A gente precisa todo dia se arrepender perante a Deus. A gente precisa todo dia, irmãos, falar como o salmista falou, purifica-me como isope, ficarei puro, lava-me, ficarei mais alto do que a neve. Irmãos, que palavra linda. Irmãos, precisamos pedir a Deus todo dia. Purifica-me, Senhor. Cria em mim um coração novo. Olha que palavra linda, irmãos. Renove em mim um espírito reto. Irmãos, para a vida do crente, para a vida de qualquer pessoa, irmãos, eu acho que deve ser terrível, irmãos, você perder o Espírito Santo. Todos nós, em algum momento, eu acredito que já temos perdido o Espírito Santo. Irmãos, quando a gente se desagrada, assim, irmãos, o Espírito Santo, ele se afasta de nós. Irmãos, é terrível. É como se a gente não tivesse sentido mais na vida, como se a gente andasse sozinho. Irmãos, é terrível perder o Espírito Santo. E aqui, ó, o salmista fala, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Irmãos, a nossa oração deve ser diária. Deus, não tira o seu Espírito de mim. Torna a dar a alegria da tua salvação. Irmão, quem já perdeu a alegria da salvação? Irmãos, não perca, irmãos, não deixem, irmãos, o mundo, as coisas do mundo, as distrações do mundo tirar, irmãos, a nossa certeza de que se Cristo voltar, estaremos aptos para se encontrar com Ele. Irmãos, pega esse salmo, leia esse salmo, analisa cada versículo desse salmo, irmãos. Ele é uma oração. Ele é uma oração e no final fala, ó, o sacrifício para Deus são o espírito quebrantado. Irmãos, Deus não quer que você faça muita coisa, não. Só seja quebrantado. Seja sincero com Deus. É só isso que Deus quer. Irmãos, em alguns momentos Deus nem aceita sacrifício. Tá na palavra, tá escrito aqui na palavra do Senhor. Porque Deus quer mais de nós, irmãos, mas não é coisa assim, eu vou fazer tal coisa que Deus vai se agradar. Não adianta nada, irmãos, você pode fazer 10 anos de jejum, irmãos, se você não ser quebrantado, se você não for sincero com Deus, se você não se arrepender dos seus pecados, é sacrifício de tolo, irmãos. E que nessa manhã, que nesse dia, nós venhamos pegar, irmãos, essa palavra para nós, que nós venhamos deixar, irmãos, o Espírito Santo de Deus continuar falando em nossos corações,
e mudar, irmãos, de dentro para fora, irmãos. Não ser um artifício só fora, mas ser por dentro, irmãos. Ser uma pessoa transformada. Ser uma pessoa, irmãos, que está disposta a fazer tudo pelo Senhor. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração.